Lair, que se prepare para a prece inicial, e ao acaso leremos uma página do Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 94 nos diz: ao salvar-nos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos 15:30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vez disto, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvar-nos no campo da maldade, e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demorarmos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com o esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderarmos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chamam-nos loucos, e quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas de dor sagrada, que nos arrebata às esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida. Exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Por favor, Lair. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos procurar nesse instante mudar todo o nosso pensamento, as coisas que nós temos lá na cidade, na rua. Todos esses problemas devem ficar lá fora para que possamos nos concentrar realmente e vibrarmos em comunhões com os nossos irmãos espirituais, que já desde cedo vêm preparando o ambiente para que nós possamos absorver toda essa energia positiva que esta noite vamos receber. E dizemos: Mestre Jesus, tu que disseste que aonde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em teu santo nome, tu ali estaria. Estamos certos, Senhor, que hoje tu estás junto de nós, nos dando todo o apoio e todo o amparo para que possamos progredir dia a dia na caminhada que temos que fazer para a perfeição. Mas nesta noite, Senhor, te pedimos ainda que possa envolver o nosso irmão palestrante, para que ele possa trazer tudo aquilo que estamos necessitados para o nosso aprimoramento, e que a tua luz possa permanecer em nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Eu convidaria o nosso coordenador geral, Celso, por favor. Para assumir aqui, Celso. Estou falando aqui que manda. Bem, queridos, como anunciado, o nosso querido irmão, já de longa data, desde antes da doutrina espírita, que a gente já éramos, né, ligados.
e agora mais intensamente, né, com essa oportunidade de tê-lo aqui, estudioso que é, e que certamente vai nos trazer essa mensagem. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Atentemos para a sua mensagem. Boa noite, meus amigos, irmãos. Antes de começar a falar alguma coisa sobre o nosso assunto dessa noite, dizer mais uma vez da nossa alegria, da nossa satisfação e agradecer o convite que a casa nos faz, agradecer a espiritualidade amiga, em especial aqueles que compõem a cúpula da casa, por permitir que, de certa forma, mais uma vez nós estejamos aqui. Tenhamos uma noite alegre, contente, satisfeita, uma noite espírita e espírito ao mesmo tempo. Meus amigos e meus irmãos, escolhemos um tema para trazer hoje para conversar com os irmãos. Trata-se do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título original chama-se Haverá falsos cristos e falsos profetas. Bem, pode parecer um tema ultrapassado, mas na realidade é muito mais atual do que a gente pode imaginar. Ele tem algumas particularidades que nós gostaríamos, de acordo com o tempo nos permitir, de conversar na noite de hoje com todos os nossos amigos e irmãos. Eu gostaria de dizer antes que o Evangelho não é só um livro feito de maneira aleatória, onde os capítulos foram colocados de qualquer forma, sem obedecer um critério construtivo. Muito pelo contrário. A espiritualidade amiga teve muito cuidado em codificar as palavras, os exemplos e aquilo que Jesus nos deixou, para que servisse para nós, então, de lição, de caminho, de verdade, de vida. Na realidade, o Evangelho, ele é toda a parte moral que nós necessitamos na nossa caminhada. De fato, a humanidade caminha para um progresso, para uma evolução, para um destino mais forte, onde, evidentemente, estaremos num plano, numa condição de regeneração. Ainda assim, a palavra regeneração não significa cura, significa regenerado. Regenerado não está curado. Costumo usar um tema, para simplificar o que eu quero dizer, que como um doente que, de certa forma, está lá no hospital, num CTI, nós, então, lá atrás, recebemos, então, a alta do CTI. Mas nós estamos no quarto, irmãos, ainda estamos enfermos, ainda temos chagas, feridas, temos coisas para construir. Basta que a gente olhe para dentro com muito carinho, muito respeito, sem desespero, e a gente vai notar que não são poucas as vezes em que nós ainda, mesmo sabendo, escorregamos na nossa trajetória. Normal, comum, embora não seja certo. Esse capítulo, então, trata muito disso, de que o conhecimento não basta, é preciso, acima de tudo, que nós façamos força na prática daquilo que a gente conhece. E essa força, esse exercício, ele é um pouco mais complexo do que simplesmente, às vezes, tão somente frequentar uma casa espírita, tomar um passe, muito pelo contrário. Ele nos leva a raízes muito mais profundas na busca de um eu interior que, de certa forma, fica abafado pela nossa condição de mistura na carne. Ainda somos muito materializados e, por esse sentido, ainda nos envolvemos muito com a vida material. Mas já foi pior. Esse é o alento e o consolo. E para isso o Evangelho do nosso Mestre Jesus, devidamente codificado por Allan Kardec, por ordem e determinação da espiritualidade amiga, como dizia no início, selecionou em 28 capítulos todo o aprendizado moral que nós precisamos adquirir. É bem verdade que, na realidade, são 27 capítulos, do 1º ao 27º, é justamente a parte moral. O 28º, nós sabemos, estudiosos como somos do Evangelho, que trata-se de coletâneas de preces, de vários sentidos, que na época era necessário que fosse difundido para atingir o maior número de pessoas possível. Por isso Kardec era tão sucinto na distribuição dos seus ensinamentos e pormenorizava tudo para que fosse mais fácil absorvido pela quantidade maior de pessoas que ele pudesse, de fato, envolver. Isso não só no Evangelho, mas nós sabemos que nos outros 4 livros da codificação há muitas explicações que hoje a gente bate o olho e diz, puxa, mas isso aqui eu já sei bastante, mas ontem nós não sabíamos. Em 1857, a doutrina era uma criança, hoje é um adolescente, talvez nem adolescente ainda, porque em relação às demais, nós temos só 157 anos.
Há doutrinas que estão há mais de 2000 anos, são milenares, não é? Outras com muito mais tempo que a doutrina espírita. De forma, meus irmãos, que do primeiro capítulo ao 6º, Kardec codifica através da mensagem dos espíritos a nossa realidade. Quem somos nós? No capítulo 1 ele diz que somos aqueles que infringimos as leis, por isso estamos num plano de provas e expiações. No 2º ele diz que ainda assim, como espíritos, nós devemos entender o porquê da nossa visita nesse momento da nossa progresso, da nossa evolução. No 3º, ele nos fala que de fato, quando nós quisermos progredir, haverá várias moradas além de um plano de provas e expiações, que nós sabemos que tem como característica principal a dor e o sofrimento, onde a paz e a felicidade são apenas momentos, que logo depois de superado ou administrado, vem mais um desafio na vida. No 4º, ele fala a respeito da reencarnação, a chave da doutrina espírita. Na reencarnação está tudo o que nós precisamos saber para que nós então nos sentimos estimulados a prosseguir nessa jornada. No 5º explica as nossas dores e os nossos sofrimentos, quando ele diz que bem-aventurados são os aflitos. E no 6º, para não falar de todos, senão nós gastaríamos o tempo todo, ele fala que ainda assim, tão imperfeitos como nós fomos e éramos mais lá atrás, ainda temos o Cristo Consolador, o que significa que nós nunca estamos sozinhos. Bem, do 7º até o 19º, então nos mostra Kardec, através da codificação do Evangelho, tudo o que é necessário nós fazermos para então nos moralizarmos. Vai terminar lá no capítulo 19. Alguém pode me ajudar? Sabatina hoje? Não, né? 19, dou-lhe uma. 19, dou-lhe duas. Não? A fé transporta a montanha, não é isso? Muito bem. Até o 19º, então, está toda a realidade que nós precisamos conseguir e lutar, porque não é fácil. Bom, do 20º até o 26º, então vem as lembranças em relação aos ensinamentos que nós recebemos do 7º até o 19º. Entre elas, para a gente não se alongar mais no nosso raciocínio, nós falaríamos a noite toda só do início do Evangelho, vem então o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Numa das parábolas que Jesus diz, ele diz, cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas, porque envolverão a muitos e, se possível, até os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que são adeptos e que estão entrando em contato com a verdade e se esforçando para vivenciar a verdade. Ele diz que ainda assim, mesmo você buscando, aceitando e procurando se efetivar dentro dela, você corre o risco de ser um falso, um Cristo e um falso profeta. Quando é que isso, então, é possível? É bom que a gente explique. Bem, sugere-se, repito, do 7º até o 19º, que nós entremos em contato com a verdade do Espírito. Portanto, quando ele fala falso Cristo e falso profeta, ele estava se referindo às verdades que nós conhecemos e não nos esforçamos tanto quanto talvez devêssemos nos esforçar para caminhar dentro dela. Por isso ele diz, cuidado com os escribas e os fariseus, fazei o que eles falam, mas não fazei o que eles fazem. Por quê? Sabiam muito, doutores da lei, nós sabemos disso, mas eles não aplicavam na própria vida o conhecimento que adquiriram. Esse é o risco que todo estudioso, seja em qualquer setor da vida, corre. De não adotar como regra de conduta aquilo que ele aprende como verdade. E meus amigos e meus irmãos, antes de julgar qualquer um de vocês, que eu não tenho esse direito, vou falar do Antônio Carlos com todo respeito. Eu ainda não consigo fazer tudo aquilo que estou buscando como conhecimento. Por vezes me pego escorregando. Evidentemente que no primeiro momento a minha consciência me acusa, mas às vezes a minha fraqueza já foi. E aí escorreguei. E o que fazer agora? Sentar na beira do caminho, como Paulo fazia, e ficar reclamando da vida? Não resolve. Aí, quando Paulo sentava na beira do caminho e reclamava, eu não aguento mais, Senhor, essa missão é por mais pesada para mim, tenha perdoado comigo. Jesus falava ao ouvidinho dele, levanta, caminha, estarei contigo até o fim. E ele foi até o fim, para não me estender sobre Paulo de Tarso. Não fosse Paulo de Tarso, o Evangelho não estaria no nível que está hoje. A própria doutrina espírita não teria onde se basear, porque o Evangelho teria se ido. Bendito nosso irmão, amigo
Carlos Gama quando diz que toda a doutrina espírita é baseada em cima do Evangelho de Jesus, e é verdade mesmo. A parte moral ela é fundamental. E nesse capítulo 21, então, repito, está lá tudo o que nós precisamos saber como oportunidade de vigilância. O orar e vigiar entra aí também. Então, se nós simplesmente buscarmos os ensinamentos e não procurarmos exemplificá-los, estaremos sendo... muito bem, hipócritas, irmão. A palavra é dele, não é minha não, tá? Mas eu concordo. Hipócritas, falso Cristo, falso profeta, é uma hipocrisia. Ou seja, você fala, você prega, mas você não faz. Então é uma advertência profunda para todos nós que estamos tentando vigiar e corrigir a nossa rota, que nesse capítulo está inserido. Nós trouxemos alguns dados aqui, que se vocês me permitem, eu vou colocar aqui meu auxílio aos universitários. Em primeiro lugar, isso aqui eu acho que eu não preciso dizer. Falso é o que não é verdadeiro, é contrário à verdade ou à realidade. Hipocrisia. Viu, meu irmão? Está aqui escrito aqui, está lá no dicionário. O amigo prova que é estudioso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mais propriamente no capítulo 21, item 5, ele diz assim: em todos os tempos, os homens exploraram em proveito de sua ambição e de seu interesse e de sua dominação certos conhecimentos que possuíam. E possuem. Se nós observarmos ainda, irmãos, sem sermos críticos, não são poucas as doutrinas ou religiões, sem citar nome, que se conduzem dessa forma. Pregam, mas não são, não é verdade? Então a advertência está para nós muito mais clara, não está? Muito mais clara. Cuidado com falsos cristos e falsos profetas, porque envolverão a muitos, e se possível, até os escolhidos, porque são lobos ferozes vestindo capa de ovelhas. Passam por bonzinhos e vão só aproveitando a vida e explorando aqueles que têm fé, como na parábola do óbolo da viúva. Nós temos aqui, meus irmãos, uma sequência. Na realidade, nós trouxemos para fazer em PowerPoint, mas não foi possível. Nós tomamos o cuidado de trazer impresso, para a gente não perder o fio da meada e o fio do raciocínio daquilo que a gente quer parar, que a gente quer falar. Bem, como a gente já falou, falsos cristos e falsos profetas é um título usado como principal do Evangelho, que nós adotamos como subtítulo a verdade. Essa verdade precisa ser conhecida, mas precisa, acima de tudo, conhecida e aceita. Depois de aceita, ela precisa ser sentida, e depois de sentida, ela precisa ser vivida. Vejam que é um pouco de complexidade. Então, nós não podemos, de certa forma, continuarmos a enterrar, não é o nosso caso, felizmente, os ensinamentos que nós estamos recebendo. Nós precisamos colocá-los em prática. E assim, lá no livro Os Quatro Evangelhos de J.B. Rusteng, ele diz que a verdade é o bem, e tudo que é verdadeiro é justo e bom. Quando eu ouço essa frase, justo e bom, eu vou logo me lembrando, que está lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus, né? Isso é famoso, todo mundo fala, nem quem é, o que é. Tamanha estranheza causava ao estudioso Allan Kardec da proposta de Deus de ser o Criador de tudo. Então, os Espíritos que dizem é bom, é justo, é maravilhoso, enfim, toda aquela série de elogios que cabe. Mas o principal desse ensinamento, na minha maneira de ver, na minha simples maneira de ver, é que Kardec coloca, ou melhor, os Espíritos colocam, que Deus é, antes de tudo, justo e bom. A gente presta atenção na colocação, a gente vai perceber que ele não diz bom e justo, mas sim justo e bom. Por que isso? Bom, ser bom não é difícil, meus irmãos? Nós estamos falando de falsos cristos e falsos profetas. Nós estamos falando de lobos com pele de ovelha. Então, tem muitos que se passam por bons. Mas será que eles são justos? O que é justeza? Justeza é viver de acordo com aquilo que ele entende como verdade. A maioria passa-se por bom. Tem um comportamento aqui na casa espírita de uma forma, em casa uma outra, no trabalho uma outra. Eu perguntaria a vocês, onde é que está o verdadeiro?
Quem é bom, meus amigos, adora passar por bom e não sai desse ramo. Mas quem é ruim, quem não é bom, gosta de passar-se por bom. Quem é bom mesmo. Então, é preciso que a gente conheça isso. Jesus foi mais claro quando ele dizia: conhece-se os frutos, a árvore pelos frutos, não é isso? Pelo que produz, nós vamos conhecer o que está sendo produzido. Então, meus amigos, a palavra verdade, quando entra na nossa vida e entra dessa forma, não é algo muito fácil da gente viver. É algo que requer muita vigilância, é algo que requer, de fato, bastante resistência. Resignação, então, é algo que às vezes a gente nem consegue fazer. Verdade, meus amigos, a verdade absoluta é que nós somos espíritos e que, como espíritos, nós precisamos vivenciar. Me vem à cabeça a frase de Paulo de Tarso, quando ele dizia: se andas como espírito, vivas também como espírito. Se nós estamos dentro de uma casa espírita, escutando mensagens, escutando ensinamentos para o espírito, nós precisamos vivenciar como espírito que nós somos. E aí, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, diz lá no capítulo 21, item 9, essa é uma mensagem do espírito Erasto, isso foi dado em 1862. Ele diz lá: o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela sua superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, são humildes e modestos, são reconhecidos, não se fazem reconhecer. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Então, fica claro para nós que não basta você adquirir conhecimento, é preciso que você coloque com moralidade esse ensinamento, na ordem do seu dia. Nós precisamos vivenciá-lo com todas as nossas forças. Disse ainda a vocês ainda há pouco que eu, apesar de estar lutando muito na minha vida, isso eu tenho dentro da minha consciência, ainda não consigo praticar tudo aquilo que modestamente estou conquistando. Mas o importante, meus irmãos, como dizia, não é ficar caído, e sim aprender com a caída, levantar e continuar a sua trajetória. Nós temos essa capacidade, não temos? Conhecimento nós temos. O nosso embornal está cheio de conhecimentos que nós estamos adquirindo. Esses conhecimentos, meus irmãos, não são para ser talentos enterrados. Talentos para serem colocados em movimento. Sabemos que é difícil e complicado, não é? Não é mesmo? Não, não é. Ou é? Com certeza que é, né, meus irmãos? Às vezes alguém passa ao nosso lado e nos esbarra naquele dia que a gente não está muito bem, né? O marido perturbou a gente em casa, ou a mulher, né? Quis ser gentil, porque me parece que tem mais mulheres do que homens. E a gente, às vezes, começa o nosso dia de maneira negativa. E aí o primeiro que esbarra é a nossa primeira chance de jogar para fora o que a gente está sentindo. E é aí que a gente entra em choque com os nossos ensinamentos. É aí que está o momento que a gente precisa colocar ele em prática. É aí que eu demonstro que eu estou, de fato, me associando à verdade. E, acima de tudo, ao me calar diante de algo que a minha mente mandou e produziu que eu fizesse, eu então recuo. Aí eu mostro para mim, mesmo no silêncio da minha alma, que eu estou caminhando na boa direção. Meus amigos e meus irmãos, cada vez que nós vemos uma casa espírita, ouvimos algum ensinamento, seja lá de quem for, sobre qualquer assunto, que normalmente numa casa espírita são assuntos moralizatórios, e nós o entendemos como verdade, e de certa forma o aceitamos, não tenho a menor dúvida de que haverá um momento, se não no mesmo dia ou no dia seguinte, ou bem mais perto do que a gente imagina, que nós seremos testados nessa condição. Haverá alguma coisa que vai nos provocar para que a gente reaja ou não diante daquilo que a gente considerou como certo. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Me perdoem, não é uma praga não, tá, irmãos? É que acontece. Mas acontece mesmo.
né? Talvez nós estejamos aqui com alguns irmãos que já vivenciaram isso, e ainda vão vivenciar, como amigo de vocês, com certeza também. Portanto, meus amigos, viver com a verdade é um desafio. É um desafio tamanho que nós estamos encarnando há mais de 40 mil anos, diz um dado da Sueli de Caldas-Chubut. Eu cito isso sempre. Primeiro, que a Sueli é um médium que se pode confiar. Segundo, que é um dado importantíssimo para a gente se reforçar na nossa trajetória e aproveitar melhor, da melhor maneira possível que nós pudermos, essa reencarnação. Nós não podemos mais perder tempo, né, irmãos? Não podemos mais. As coisas estão caminhando numa direção tal que nós não podemos mais ficar plantando reencarnações na nossa vida, embora talvez a gente ainda tenha algumas para fazer. Para que esse assunto seja algo que de fato preencha, não precisamos deixar de citar, ou melhor, precisamos deixar de citar alguns exemplos. Eu estou aqui tentando folhear aqui. Aqui, achei. Mesmo que nós temos os conhecimentos que nós temos, e pelo que percebo, alguns rostos aqui já me são familiares, nós temos algum conhecimento armazenado. Nosso embornal espiritual tem alguma coisa. A gente já não é mais o que a gente era lá atrás. Podemos não ser a fortaleza que nós sonhamos ser, e um dia seremos com certeza. Mas, podemos escorregar? Sim, mas um dia vamos escorregar menos e assim vamos continuar a caminhar. Mas mesmo com esses ensinamentos, como nós dissemos, a vigilância ela é importante. O orar e vigiar de Jesus, que se tem ainda há pouco, ele entra na nossa vida com uma advertência muito forte. Não basta saber, não basta rezar. É preciso vigiar o que você conhece. Me lembro muito de uma palavra desse moço que sentou-se ao meio aqui conosco, quando ele diz que orar é fácil, ficar em estado de pressa é que é complicado. Né? A gente ficar o dia inteiro vigiando as nossas ações não é fácil, não. É algo que requer da gente muito esforço. Mas para exemplificar isso, e vocês sabem, nós estamos a caminho de um planeta de regeneração, não é isso? Vocês acham que já começou esse processo? Não. Falta muito? Melhor não pensar nisso agora? Tá bem. Então, nós já estamos nesse caminho. Os espíritos dizem, e até no próprio Evangelho fala isso, que desde 1862, 63, a espiritualidade amiga já inseriu isso, está lá no Evangelho, pode buscar, e eles diziam lá que já a partir daquele momento já estava começando uma modificação para que a Terra passasse de provas e expiações à regeneração. Eu costumo estipular uma data, mas como eu não posso fazer isso porque não tem quem me afiança a isso, eu acho que essa mudança começou no dia em que lançou-se o Livro dos Espíritos, em 1857. Quer dizer, essa mudança que vai passar-se com o tempo, quanto tempo a gente vai levar, não sabe, ela iniciou-se lá em 1857 com a terceira revelação que está entre nós. E ela já está em curso e a caminho, como disse, não sei quanto tempo vai levar. Tá? Então, de fato, tem que levar algum tempo, porque nós vamos demorar um pouquinho para chegar lá. Muitos, então, que já foram de um plano de provas e expiações, foram para um planeta de regeneração. Ainda há pouco disse a vocês que a palavra regeneração não quer significar cura. É um momento de transição onde o espírito descansa das fadigas da dor de um plano de provas e expiações. Estou dizendo exatamente o que está escrito lá no ensinamento. E que na regeneração, então, passa a abandonar o mal, que era muito latente, e se abraça com o bem, que passou a ser mais controlado. Aliás, a frase que nós temos como determinante na nossa trajetória, Kardec deixou através dos espíritos, quando ele diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Isso é a nossa base. Quer dizer, enquanto a gente não lutar para se transformar moralmente, a gente não caminha na boa direção. E ele completa: e os esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Esse é a nossa meta, essa é a nossa condição, para que um dia, e eu espero que isso não demore muito, a gente saia de plano de provas e expiações para plano de regeneração. Não estou dizendo o planeta tem uma programação. Tá? Agora, nós podemos ou atrasarmos-nos, ou então antecipar essa nossa ida, ou não. E isso aconteceu em especial com os habitantes de Capela, alguns deles, vocês lembram, né? Os exilados de Capela, já leram o livro, está lá no livro A Caminho da Luz, está lá direitinho que Chico Xavier codificou através de Emmanuel. Então,
esses capelinos, que eram chegados de um plano de provas e expiações e que por muita luta mantinham sob controle as suas inclinações mais e haviam se transformado moralmente, foram guindados então por merecimento a um plano de regeneração. Só que lá, alguns deles esqueceram de vigiar. No entanto, eles esqueceram de vigiar e esqueceram também que dentro deles ainda morava o mal, que ele existia, ele não estava curado. Regeneração. E por não estarem curados, é preciso de vigilância, de tratamento, precisa de acompanhamento, porque senão, aquele mal que está lá, está só latente, ele novamente ele emerge. E foi o que aconteceu com alguns dos capelinos. Graças a eles, nós tivemos eras fantásticas dentro da Terra, dentro da nossa primitividade, como no caso dos egípcios, dos astecas e outros povos que trouxeram tecnologias inimagináveis para os nossos tempos e que até hoje nos causa espanto, tamanha falta de recurso e como é que aquelas mentes poderiam ter desenvolvido tamanhas coisas que nos chamaram a atenção. Para os capelinos que foram convidados por Jesus por não ter vigiado as suas imperfeições, aquilo funcionou como um castigo. Não se comportaram bem, não vigiaram suficientemente, como nós dissemos, e foram então, não expulsos, mas convidados a dar um passinho para trás. Mas não perderam as suas características intelectuais. Nós sabemos que tudo aquilo que nós estamos conquistando, por isso se diz que sabedoria não ocupa espaço, tudo aquilo que nós conquistamos fica depositado no nosso intelecto, lá na nossa caixa preta, lá no nosso perispírito, e nos acompanha durante essa trajetória. E isso acompanhou os capelinos. Vieram para a Terra com castigo, com toda aquela tecnologia, aquela evolução. Daí a realizarem o que realizaram. Mas para eles era muito difícil. É como você pegar... Deixa eu ver um exemplo bom aqui. É difícil falar bom, mas... Vamos pegar assim o Barack Obama, pode ser? Vamos botar o Barack Obama lá no meio dos índios da Amazônia. Ele com toda aquela desenvoltura, com aquela inteligência, o que ele vai poder fazer por lá? Muita coisa ele não pode, porque ele pensa, mas aqueles que o assessoram não acompanham o raciocínio. Para os capelinos foi a mesma coisa. Eles desenvolviam, mas não tinha quem acompanhava. Por isso, passou-se aquele tempo durante bastantes séculos, até que então pudéssemos hoje não acompanhar, mas entendermos um pouco melhor. Quero dizer com isso que naquela ocasião, sem menosprezar de forma nenhuma a evolução deles, eram então falsos cristos, os falsos profetas. Sabiam, mas não praticavam. E a gente sabe que toda vez que a gente não pratica aquilo que conhece, a gente é guindado a uma posição para que a gente aprenda a valorizar aquela evolução que nós adquirimos. E isso também está inserido no ensinamento de hoje sobre falsos cristos e falsos profetas. Vamos continuar aqui. Para a gente não se estender muito, meus amigos e meus irmãos, nós sabemos que só os ensinamentos do Mestre, a doutrina espírita prega isso com muita frequência, faz com que nós enxerguemos do mais adiante. A fé é uma conquista que cada um de nós tem que realizar. Costumo dizer, sem detrimento de ninguém, que fé não é coisa do homem, fé é coisa do Espírito. E quando falo isso, me baseio nos ensinamentos de Jesus, quando falava aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e que estimulava-os para que eles tivessem fé apenas do tamanho de um grão de mostarda. Se nós pegássemos hoje um grãozinho de mostarda e deixássemos cair aqui em cima da mesa, certamente os meus olhos não mais o achariam. Tamanho pequenez que é esse pequeno grão. Então Jesus comparava então a fé a algo muito pequenininho, e ele fazia isso baseado na nossa condição evolutiva. Então, a fé é algo para nós desenvolvermos dentro de nós. Tanto é que ele comparava a fé de um grão de mostarda e dizia que quem tivesse uma fé daquele minúsculo tamanho poderia transportar montanhas. Uma metáfora, uma alegoria, para que nós entendêssemos a força e o poder da fé e que mora dentro da gente. Mas por que essa fé, então, não se desenvolve da maneira com que deveria se desenvolver? Porque nós ainda, não é o nosso caso, a maioria da humanidade, cultiva as imperfeições,
faz com que elas tenham mais força e elas então passam a abafar dentro de nós as condições positivas que nós temos dentro de nós. E assim, tudo aquilo que é positivo fica abafado pelo que é negativo. E então as coisas boas não emergem, continuam dormindo dentro de nós. Mas basta um momento de fé, um momento de perseverança, de uma crença mais forte, isso logo veio para fora. E eu acho que entre nós, se não todos, uma boa parte já teve esses testemunhos de que, de fato, essa perseverança e essa fé, ela existe dentro de nós. Nós é que temos que colocá-la em movimento. Isso que vocês fazem aqui, ou melhor, nós estamos fazendo, não é nada menos, nada mais do que o exercício da fé. Senão nós não nos moveríamos de casa, nós não deixaríamos o nosso calor do nosso lar, o convívio da nossa família, o cansaço do trabalho, enfim, para vir ouvir às vezes coisas que se tornam repetitivas, porque a doutrina espírita não traz nada de novo, ela nos convida à convicção e à prática daquilo que a gente entende como verdade. Então o que nós fazemos hoje é uma demonstração da fé, com certeza, mas nós precisamos transformar isso em obras. Paulo dizia isso, a fé sem obras é morta em si mesma. E essa fé, ela só é estimulada quando vem as coisas difíceis da nossa vida. No momento que nós estamos na abundância, onde está tudo bem, ora, não é tão difícil assim. Mesa farta não dá lugar para queixa, né? E mesa vazia dá lugar para queixa? Pois é, mas não devia dar, né? Porque se cada um tem o que merece e naquele instante está recolhendo o que plantou, nós deveríamos de fato até agradecer. Obrigado, Senhor, manda mais porque está bom assim. Isso a gente não faz, né? Então, um momento de dor é um momento de teste, de firmeza, testar a qualidade da nossa fé, a nossa resistência, a nossa caminhada. Tem uma frase que diz assim, é na crise é que se cresce. Me lembro até de um comentário de Jesus no livro Ave Luz, de João Lunes Maia, pelo Espírito Shaolin, em que Pedro pergunta a Jesus se é verdade que a dor é uma forma de educação. E aí Jesus então diz a Pedro, Pedro, de fato, aliás ele não falava Pedro, Simão Pedro Barjonas, né? Simão Pedro Barjonas, quero lhe dizer, meu caro amigo, que de fato a dor tem essa propriedade, mas Pedro, eu não vos recomendo que procure a dor como forma de aprendizado. E a grande maioria da humanidade está procurando a dor para aprender. As coisas nunca tiveram tão claras. Eu me lembro também, para contar mais alguma coisa para ilustrar, na internet, que agora é um veículo de comunicação que eu acho que todos nós usamos, né, cada um da sua forma, das suas condições, o Sai Baba passou uma mensagem em que alguém que o entrevistava dizia para ele que o mal estava crescendo, que estava sem domínio. Então o que ele achava daquela posição? Então ele disse o seguinte, olha, eu não acho, não exatamente com essas palavras, eu não acho que o mal está crescendo. O mal está da forma que está. O que acontece é que os meios de comunicação hoje são muito rápidos. Nós estamos falando ali, olha, se tiver alguém lá do outro lado do mundo, certamente nos está ouvindo algo que demoraria não sei quanto tempo até chegar lá. Então é muito rápido, é muito veloz. Então Sai Baba dizia que a velocidade da informação faz com que o mal apareça mais. Mas o que acontece hoje já acontecia e é de todos os tempos. Claro que não tão tecnologicamente, né? Por isso que se diz que Jesus hoje não se colocaria ele na cruz, né? Não sei o que fariam no berçário do hospital com o pobre do homem. Mas as coisas avançadas do jeito que estão, é muito rápido. Então Sai Baba justifica, disse não é o mal que cresceu, é a propagação do mal que se faz. Hoje você faz e rapidinho se toma conhecimento. Então a tecnologia tomou tanta conta que a gente não pode mais afirmar nesse sentido. Mas será que isso é absurdo? Claro, aos nossos olhos sim. Mas e aos olhos da lei? Ainda hoje, quando me preparava para vir para cá, passando os olhos no estudo, eu me lembrava a respeito da nossa trajetória na Terra. O que nós espíritos estamos aqui fazendo sem que de fato tenhamos um norte firme e forte? Mas não é verdade, porque o norte que nós adaptamos e que nós o adotamos, ele é muito mais material do que espiritual.
Jesus passou por aqui há mais de 2000 anos. Até o calendário cristão diz que é essa data, mas há alguns que dizem um pouco mais do que isso, que não são 2000 anos. 2014 é muito mais do que isso, né? O próprio calendário judeu fala disso. Então nós temos que, de fato, adotar o nosso mestre como o nosso caminho, verdade e vida, para que a gente possa estimular a fé que nós comentávamos ainda há pouco. Talvez ela seja um pouco diminuta ainda na nossa trajetória, mas esse momento que a gente vive é um dos momentos especiais. Então, temos Jesus, então, em nosso caminho, como verdade e vida, para que nós possamos nos guiar. Assim, lá no livro dos Evangelhos, escrito por Emídio Falcão Brasileiro, no capítulo Predição do Nascimento de Jesus, ele diz assim a respeito do Mestre, para que a gente valorize essa mensagem. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré e apareceu a Maria. Alegra-te, ó cheia de graça, dizia ele, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e darás à luz a um filho, e tu o chamarás de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Isso nos chama a atenção sobre o que Jesus diz, que eu me vou, depois que desencarnou, me vou para o meu Pai. Depois que vos estiverem prontos, voltarei e vos buscarei para nós. Aonde eu estiver, vós estarás também. Essa frase, ou esse ensinamento de Jesus, fica claro que o nosso caminho, o caminho do Espírito, é a evolução. Que sem essa evolução, sem essa luta por ela, a gente dificilmente vai galgar os degraus maiores. Isso tanto é verdade, que quando a mãe de João e a mãe de Tomé, não, a mãe de João, a Salomé, pediu a Jesus que então colocasse um à sua direita e o outro à sua esquerda. Vocês devem lembrar disso, está registrado no Evangelho. Então Jesus disse, olha, você não sabe o que pede. Podeis beber do cálice que eu bebo, mas fazer com que um sente à minha direita e o outro sente à minha esquerda, isso não é coisa para mim, isso é coisa para Deus. Deus, aí entra o símbolo do crescimento, da nossa vitória espiritual. Então é preciso que a gente faça força para conquistar um lugar melhor depois que a gente um dia desencarnar ou tiver que repetir as nossas reencarnações. E o caminho para isso nós sabemos que é o nosso Mestre Jesus. Bom, mas Jesus não está mais conosco, né, irmãos? Em corpo e alma, em alma talvez, em corpo não. E o que nos restou? Quando ele disse, vos enviarei um Consolador, que ficará convosco até o fim, ele estava se referindo aos seus ensinamentos. Aí entra então a terceira revelação de Jesus. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus, e a terceira então, no nosso período de evolução, de provas e expiações, a regeneração, é justamente a doutrina espírita ou espiritismo. Chamo só a atenção dos amigos para um detalhe, até para que a gente não fique tão preocupado que os tempos estão chegando, de fato. Mas ele disse, os tempos chegando, mas ainda não será o fim. É que até Moisés receber os mandamentos do Mestre, em números redondos, distaram 1800 anos. De Moisés até Jesus, que foi a segunda revelação, quase 1700 anos. Da segunda revelação, Jesus, até a doutrina espírita, foram 1857 anos. Isso nos deixa um pouco mais consolados, né? Porque nós só vamos vencer essa etapa depois que então tudo estiver determinado. Teremos muito tempo ainda para lutar. Em média, então, chegamos à conclusão que nós temos 1000 e alguma coisa de anos, perto de 800, para podermos nos adaptar. Foi boa a notícia de hoje? Gostaram? Vocês têm certeza? Vocês já pensaram o que é o mundo daqui a 50 anos? Vocês vão querer voltar? Pois é. E isso a gente só faz através da evolução. Nós precisamos nos esforçar para que essa fé seja cada vez mais edificante e possamos voltar até ela. Como Jesus não está mais conosco num corpo de carne
e como ele disse, vos enviarei um Consolador, e ele não mente, nos deixou então a doutrina espírita. E a doutrina espírita, como disse a vocês lá no início, ela é calcada, segundo palavras do nosso amigo Gama, em cima do Evangelho. Então, nós temos um escritor espírita que chama-se, meu óculos está, Indalício Mendes, não sei se vocês já leram, um livro chama-se Rumos Doutrinários, não é muito comum, mas é muito bom o livro dele. Então ele diz lá num capítulo, Evangelho, Bússola dos Caminheiros, o caminho mais curto para encontrar a felicidade na obediência aos postulados, ou seja, aos princípios do Evangelho, entretanto, preferimos alongá-lo retardando a observância de preceitos que nos tornariam aptos para as lutas diárias da vida terrena. Como disse Sueli Caldas-Schubert, a gente está em contato com a verdade há mais de 40 mil anos, ainda não a adotamos como talvez nós devêssemos adotá-la. Somos nós que tornamos longa, áspera e difícil a jornada que nos cabe realizar. Fugimos da porta estreita por temor ao esforço ou por indiferença. Nós é que criamos dificuldades maiores. Complicamos nossa vida quando tudo poderia ser mais fácil se a levássemos com simplicidade, sem ambições desmedidas, sem invejas e nem concessões ao egoísmo. Entretanto, nem sempre nos entregamos com fé e firmeza à reforma íntima e cedemos sem resistência a solicitações inferiores, conservando-nos presos a imperfeições e deficiências que poderíamos destruir por meio da autoeducação. Evidentemente que ele está passando um panorama geral, já não é o nosso caso, nós já estamos nos autoeducando. O caminho de Jesus é feito de luz, de amor, de paz, de caridade, de tolerância e de consolação. São conquistas que nós precisamos realizar. O Evangelho é a bússola que os caminheiros prudentes não devem abandonar. Todos estamos destinados a vencer. E é uma realidade. Todos nós, meus irmãos, do pior, do espírito mais perdido no caminho, àquele que está mais crescido, viemos com uma proposta de vencer. Não gosto muito de falar de futebol, mas o Fluminense tinha, num passado um pouco mais distante, quando o time era bom, um presidente chamava-se Francisco Horta. Os mais antigos é capaz de se lembrar dele. Né? Ele era juiz de direito e foi candidato a presidente do Fluminense. E de fato ele fez um trabalho muito interessante. Afundou o Fluminense, mas fez um trabalho muito bom. Ele foi campeão em todos os anos que ele... Estou fazendo a maior divulgação aqui, né? Que time eu sou? Pois é. Então ele fez um trabalho muito bom. Mas ele adotou uma frase nessa trajetória, segundo a administração dele, que nós devemos adotar como espírito. Ela é muito popular. Alguém lembra? Vencer ou vencer, diz o meu amigo, meu irmão, que já tem um pouco mais de idade como eu. Vencer ou vencer, para o espírito é exatamente isso. Não podemos pensar em outra proposta, a não ser vencer. Mas o que é vencer para o espírito? Interrompendo aqui a nossa leitura. Vencer para o espírito é se esforçar para cumprir aquilo que ele programou espiritualmente. Então, todos os caminhos que aparecem na minha estrada, todas as vezes que aparecem os desafios, assim como também as bonanças que se descortinam por meu merecimento, devem ser enfrentadas como filosofia de vida do Espírito, sempre objetivando a minha vitória. Então é difícil imaginar que o país do jeito que está, com tantas coisas acontecendo, esses espíritos que hoje ocupam corpos que estão causando danos à humanidade, um dia terão que ser santos. Será que a gente pode imaginar isso? Eu sempre cito esse irmão, eu acho que um dia eu vou me dar mal, mas é o que me vem na cabeça. Vocês acreditam que um dia o Fernandinho Benamar vai ser anjo? Mas vai ter que ser. Na amarra, mas vai ter que ser. Não é? Um dia vai ter que ser. Ele é filho de Deus? Ou não? Às vezes a gente duvida disso, né, meus amigos e meus irmãos? Há tanta coisa que acontece que até o ditado diz, puxa, até o diabo duvidaria de uma ação como essa, de tanta maldade, não é? De tanta coisa que nos leva a olhar, mas será que ali tem um ser humano?
Pois tem sim, irmãos. Tem um filho de Deus que está desgarrado do rebanho, mas que as próprias experiências carnais vão fazer com que ele volte. O instrumento disso é a dor. A dor que vai se fazer, de forma tal que um dia nós vamos olhar para dentro, se isso for possível, e vamos perguntar a nós mesmos, e isso é possível, por que da minha dor? Por que tantas reencarnações sofrendo, se é que eu lembro das outras? Por que tanto peso na minha cruz? Por que tanta gente numa situação boa e eu numa situação negativa? E a gente sabe, porque Deus e Jesus é justo e bom, que isso tem uma explicação na minha trajetória como espírito. Senão, isso ficaria sem nexo, sem sentido. O bom senso passaria longe disso. Portanto, meus amigos, nós temos que nos esforçar o máximo que nós pudermos, isso serve de estímulo, para todos os desafios da nossa vida, nós fazermos com que eles sejam bem administrados. Reconheço que alguns desafios não dá para ser vencidos nesta, mas como somos filhos de Deus, irmãos em Jesus e espíritos em evolução, nós sabemos que o que nós não conseguimos resolver nesta encarnação, com certeza a seguiremos e conseguiremos numa outra. Basta que a gente estimule a nossa fé, basta que a gente sempre procure o caminho do bem. E assim, tudo aquilo que hoje eu planto, colherei amanhã da melhor maneira. O triunfo sem esforço digno é ilusório, prossegue Indalício Mendes, porque não tem base para eternizar-se. Então a grande maioria da humanidade procura as facilidades. Não é o nosso caso, felizmente. Nós estamos enfrentando com galhardia todos os nossos problemas da vida e administrando com sabedoria aquilo que nós temos em abundância. O que nós temos hoje mais em abundância? Meus irmãos, meus irmãos, alguém já ficou doente? Um problema de saúde em cima de uma cama, ou já frequentou um leito de hospital? Já passou por um problema que de fato o entravou em cima de uma cama e o deixou inerte ou dependente durante algum tempo? Eu já. Por isso hoje, meus irmãos, com tanta simplicidade eu digo a vocês, cada dia que eu levanto da minha cama, me posto para trabalhar, com todas as dificuldades que a gente ainda tem na vida material, e levanto sem dor, e posso ir trabalhar, eu agradeço muito. Só o fato de a gente estar podendo aqui, e vocês me emprestando os seus ouvidos, e eu tentando fazer o melhor que posso para estimulá-los a caminhar nessa direção. Isso é uma dádiva que nós não temos como agradecer. Evidentemente que nós fizemos por merecer. Quero crer que todos os amigos e irmãos tratam do seu corpo como se fosse um templo. Aliás, a doutrina espírita nos incentiva a isso, não incentiva? Trata desse corpo como se fosse a tua alavanca de evolução para o espírito. Meus amigos e meus irmãos, não existe no nosso momento de evolução outra forma de evoluir se não vir a carne. Não é uma razão forte para a gente lutar com todas as nossas forças para aproveitarmos da melhor maneira essa oportunidade reencarnatória? Quanto mais tempo eu viver, melhor, irmãos. Não é? Mais tempo eu tenho de construir algo de positivo, ainda mais com essa clareza, ainda mais com esses ensinamentos tão simples que a doutrina espírita nos dá. Meus amigos e meus irmãos, quando tiverem que se queixar, meus irmãos, pensem nisso. O nosso mentor espiritual, me perdoem citar, ele nos fala assim, quando vocês estiverem sofrendo daquelas dores que de fato traz angústia e às vezes desesperança, lembre-se de um hospital infantil, um hospital do câncer, daqueles espíritos que não estão tendo nem oportunidade de começar, e já começaram com dor e sofrimento, e talvez até sem perspectiva de vida. Pensem na mãe, pensem no pai daquela criança, nos seus familiares. Quanta dor e quanto sofrimento, diários, mensais, às vezes anuais. E eu pergunto a vocês, não temos razão para comemorar? Estou com a oportunidade na mão, agora eu faço dela o melhor que eu puder. A coragem e a fé podem ser obtidas no Evangelho, que é a luz para o nosso caminho.
que é o pão para o nosso espírito, que é finalmente o manancial onde podemos saciar a sede de justiça, de amor e de felicidade. Então, meus amigos, nós vamos terminar a nossa conversa deixando então uma advertência entre aspas, mas a lembrança de que o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a olharmos para dentro de nós, segundo os ensinamentos que nós estamos adquirindo, e ver, consultando de forma honesta e sincera, se nós estamos nos esforçando, eu já repeti isso aqui umas 10 vezes, tanto quanto deve nos esforçarmos para cumprir aquilo que a gente entende e aceita como verdade. E para terminar, eu digo a vocês as frases de Jesus e vou lê-las para não faltar com a verdade. Quando ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas intimamente são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acautelai-vos de que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e ainda o tempo está próximo, e enganarão a muitos. Não os sigais. Surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e por crescer a maldade de muitos, o amor se esfriará. Mas aquele que perseverar ao fim, até o fim, esse se salvará. Bem, meus irmãos, meus amigos, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação. Não sei se foi muito rígido. Será? Não? Só a senhora que me gosta de mim, viu, senhora? O resto ficou tudo quieto. Muito obrigado, viu, meus irmãos? Que Jesus faça parte do ensinamento de todos vocês, todos nós. Vem aí um período muito interessante, que é o final de ano, onde nós comemoramos a data do aniversário do Mestre. Peço a vocês, ou sugiro a vocês, que no dia de 24 para 25, né, que é a data que nós adotamos como nascimento do Cristo, não esqueçam dele, meus irmãos. Não esqueçam de homenageá-lo, não esqueço de agradecê-lo, não esqueço de reverenciar o seu sacrifício por ter colocado-nos no caminho e por ter nos mostrado o caminho. Não esqueçamos dele, irmãos. Não esqueçamos dos desventurados, não esqueçamos dos nossos familiares, dos nossos enfermos e de nós mesmos, irmãos. Então, meus amigos, foi muito bom estar com vocês, que a alegria do Mestre permaneça entre nós. Esse momento foi muito importante para o amigo de vocês, porque vocês nos deram a oportunidade de nos ouvir e, de certa forma, distribuir o nosso modesto ensinamento. Que essa casa continue sendo abençoada, que Jesus permaneça entre nós e que tudo corra
comovedor. Então a gente marca esses instantes, né? E a gente já vivendo isso há tanto tempo, nós não sabíamos mais viver o nosso Natal sem antes viver essa tarefa. Quem quiser, está às ordens. Tá? Vale a pena. Nós temos uma equipe que visita também aqui a Clínica Pinto Duarte, tão pertinho, que está tendo várias necessidades. Algumas já estão sendo supridas, esse apelo já está sendo veiculado aqui já há algum tempo, mas ainda faltam algumas das necessidades a serem satisfeitas. Me parece que os colchões, acho que já está resolvido pelo que eu sei, mas ainda assim faltam algumas coisas, e quem quiser tomar conhecimento, quiser ajudar, também pode procurar o nosso irmão Edson, enfim, e na nossa secretaria. Vamos colaborar, vamos nos unir, vamos viver aquilo que a gente precisa viver, que é uma família cristã, onde nós venhamos a exercitar, como pedido aqui pelo nosso irmão, o único mandamento que o nosso mestre nos pediu, né? O único mandamento eu vos deixo, o único mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Nós também temos aqui na casa, temos necessidades de manter luz, água, etc. Temos o nosso carnezinho, quem quiser e puder, com qualquer quantia, nos ajudar, pode pegar ali na secretaria também. Lá embaixo temos a nossa cantina, e, aliás, as pessoas que começam a ir ficam viciadas, né? Porque também o que nós temos lá vocês não encontram por aí, não. Vocês já comeram lá fora, num bar qualquer, cachorro-quente fluidificado? Duvido. Mas aqui nós temos. E não pensem que é mentira, vocês estão rindo. A espiritualidade realmente atua. Tem pessoas que não acreditam nisso. Quando vocês entraram por aquele portão lá, vocês não têm ideia da organização espiritual que existe em cada casa e que assiste. Vocês estão sendo assistidos aí, onde vocês estão. Equipes espirituais são atentas às necessidades de cada um, recebendo, cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Né? E temos também, e vocês não acreditam na qualidade, podem pesquisar, descendo a nossa porta ali fora, à esquerda, o nosso bazar. Ora, coisas excelentes, às vezes até ganhamos coisas novas por preços maravilhosos também, diante de uma necessidade que a gente vive. As coisas estão difíceis para todos nós. Vale a pena visitar também. Tudo isso ajuda para que a gente possa ir mais adiante, fazer face às despesas, porque, infelizmente, nós temos que cumprir tudo isso. Né? Não há como a gente seguir adiante, né, tudo limpo, tudo arrumado, mas tudo isso tem custo. Né? E nós precisamos nos unir nesses esforços. Perdoa-nos, o pedido é feito assim, com toda tranquilidade, para que vocês também, tranquilos, possam nos ajudar na medida das possibilidades. Né? Que puder vir, será muito bem-vindo. Nós temos aqui, por acaso, alguém que nos brinda, que nos dá alegria de nos visitar hoje pela primeira vez? Senhora? Mais alguém? Bem, nos sentimos felizes e honrados com a sua presença e gostaríamos, né, que a senhora aceitasse esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, como um brinde, mas também que marque essa presença e dizer que, se a senhora achar que deva, possa fazer dessa casa a sua casa, e nós estaremos aqui sempre de braços abertos. Pedimos ao nosso irmão Cindo que possa entregar em nosso nome. Né? Diante de tudo isso, nós queremos dizer uma coisa. Estamos nos aproximando de mais um Natal. Vamos iniciar uma campanha.
Daqui a pouco a gente vira para os amigos, para os conhecidos, Feliz Natal, é muito comum. Digam Feliz Natal para alguém que não conheça. São nossos irmãos. Façam isso. Vamos iniciar uma campanha de falar um Feliz Natal para aquela pessoa que você não conhece, que às vezes passa por você e que às vezes nem olha para você, mas diga. E eu me lembro muito bem que nós estávamos indo ali pela 13 de maio, quando de repente parou um carro do nosso lado, buzinou para nós. Eu olhei, nunca vi aquele cidadão. Eu falei assim, estou parando só para te dizer Feliz Natal. Então a ideia não é nossa. Vamos fazer isso também, porque Natal é sobretudo viver Jesus dentro do nosso coração. O resto, consumismo, aquelas coisas todas, isso é uma coisa que a gente criou, né, para nos fazermos felizes, mas antes de tentar nos fazer felizes, vamos tentar fazer e vamos fazer Jesus feliz. E para fazermos Jesus feliz, vivemos a realidade que ele pediu, nos amarmos uns aos outros. Agora, não vamos amar apenas aqueles com os quais nós convivemos. Vamos amar aqueles que a gente não conhece. Vamos dar o exemplo. Alguém que vocês não conheçam, digam, meu irmão, minha irmã, perdoe, Feliz Natal. Só, mais nada. Combinado? E agora, vamos nos lembrar desse mestre, que é todo amor, toda bondade, que é a luz que norteia os nossos passos, que é aquele que nutre nossas vidas por ser um sol bendito, nos aquecendo, trazendo o nutriente que as nossas almas tanto necessitam. Vamos pedir ao nosso irmão Alcindo que possa proferir a prece por todos nós. Mentalizemos a figura doce e meiga desse mestre a quem tanto devemos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, e agradecermos por tudo quanto temos passado, por tudo que temos conhecido, por toda essa nossa caminhada e por esses ensinamentos que nós temos recebido a cada dia. A cada dia recebemos mais e mais ensinamentos de todas as ordens e de todos os fatos. Que nós consigamos abrir os nossos olhos para vermos tudo de bom que Jesus, que Deus nos tem premiado, nos tem colocado no nosso caminho. Que nós consigamos cada vez mais e mais abrirmos os nossos olhos para tudo aquilo que precisamos fazer, que devemos fazer e que, acima de tudo, podemos fazer. Peçamos a Deus, nosso Pai, que em todos os momentos nos dê serenidade, nos dê tranquilidade para dizermos obrigado, para dizermos Feliz Natal, para dizermos bom dia a todos aqueles que nessa caminhada nos acompanham, a todos aqueles que muitas vezes não têm a felicidade que nós conseguimos ter ou que nós merecemos ter. Portanto, sonhemos a realidade do futuro, que será a realização daquilo que nós pretendemos, daquilo que nós desejamos e, acima de tudo, daquilo que nós conseguimos. Portanto, que Jesus nos acompanhe, que nos dê as mãos para que possamos semear um pouco mais de amor, um pouco mais de caridade, um pouco mais de fraternidade. Lembrando que nós precisamos, a cada momento, seguirmos para que consigamos a nossa elevação. Que Jesus continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Solicitamos os aplicadores de passos que se dirijam à cabine. Os demais, por favor, mantenham-se sentados. Serão convidados os que desejam para receber o passe magnético.
Quero agradecer a todos os presentes, que Jesus nos abençoe e nos guarde a essa semana que está começando. Desejo a todos muita paz, muito amor em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Obrigado por tudo. E com o sentimento dessa prece, agradecidos, vamos seguir para os nossos lares e que Jesus nos acompanhe. Boa noite a todos.